Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 197 Massacre de 10 homens. As bolhas de gás vulcânico presas sob a floresta da forja ocasionalmente encontrariam o caminho para a superfície, entrando em erupção para a atmosfera como jatos escaldantes. A temperatura aqui era muito maior do que em outras regiões. Era semelhante a chegar perto da cratera de um vulcão ativo. Somente o mais vigoroso da vida vegetal poderia crescer nesse ambiente severo. Como as palmeiras de ferro resilientes, exuberantes com copas densas que pareciam cobrir a terra e esconder o céu. Dizia-se que o magma fluía regularmente sob a floresta da forja, pronto para entrar em erupção. Os monstros de rocha derretida de nível 20 ficavam na floresta da forja. Eles possuíam alta vida e defesa. Um jogador provavelmente levaria dano de fogo se eles se aproximassem deles. No entanto, eles eram relativamente lentos e faltavam ataques de longo alcance. Adicione isso ao fato de que eles davam boa experiência, e ficou claro porque eles eram os mobs perfeitos para que os magos pudessem nivelar. Os monstros de rocha derretida estavam cobertos de grossas placas de pedra, com cerca de 2 metros de altura, e se pareciam com uma escavadeira quando se moviam. Um grupo denso de 100 jogadores da Undead estava lutando contra mais de 20 monstros de rocha derretida em um canto do mapa. Com os guerreiros formando uma parede humana, os magos na parte traseira soltarão uma onda de feitiços que formavam arco no ar antes de bombardear o grupo de monstros. Bum, bum, bum. O bombardeio concentrado de feitiços matou mais de 10 monstros de rocha derretida. Em pouco tempo, outra onda de feitiços caiu do céu, aniquilando os sobreviventes. Os magos que estavam com pouca quantidade de mana tiraram vários consumíveis ou se sentaram para se recuperar. Aqueles que não gastaram tanto estavam se preparando para a próxima luta. Aproximadamente 5 segundos depois, cerca de 20 monstros de rocha derretida apareceram na área previamente removida. A taxa de spawn esses mobs era surpreendente. Evidentemente, na Undead não faltavam pessoas com bom gosto. Eles garantiram um ponto de nivelamento de alto nível. 5 magos sentaram-se no chão, descansando e conversando juntos. Eles estavam no final da linha de apoio, longe de qualquer ação. Chefe, nossos ex-irmãos nas Kickers United estão nos dizendo para se juntar a eles. Devemos ir? Um mago arcano magro com uma aparência ligeiramente miserável perguntou ao mago sagrado ao lado dele. O mago sagrado chamado Beard Person. Os caracteres de Beard Person são Niall Ren, que também são gírias para Faker, mas eu preferiria uma referência rica e morte do que ficar vulgar com vocês. Nota dos gringos, mas gostei da referência, balançou a cabeça. Se juntar às Kickers United? Isso é suicídio. Você não viu que Eizu uniu forças com a Victorious Return para lidar com eles? A Undead não é muito. Mas você acha que a Victorious Return é uma boa guilda para provocar? As Kickers United está condenada. Skinny Strip, talvez não pensemos em você falar sobre isso, pois somos um grupo unido, mas, em nenhuma circunstância, você deve compartilhar isso com outros membros da guilda. Skinny Strip riu desajeitadamente. Você definitivamente não vai me ver fazendo algo tão estúpido. Esquece. Vamos descansar um pouco mais. Ainda iremos ganhar experiência de qualquer maneira. Eles conversaram de forma descontraída, completamente inconscientes do perigo iminente. Ni Yan e San se aproximam do grupo. Seus punhais cintilavam com uma luz fria enquanto se escondia nas sombras. Os jogadores da Undead à distância estavam vagamente lutando contra os mobs. Seguindo o plano que Ni Yan elaborou anteriormente, Edless, Monochrome, Undin Scaldrel, e os outros já estavam em posição. Ao ver que todos estavam prontos, Ni Yan gritou no bate-papo da equipe. Matar. Todos os 10 jogadores se moveram em uníssono. Ni Yan invadiu contra o Beard Person. Suas ações eram rápidas, e seu punhal perfurou o ar, riscando a parte de trás da cabeça do alvo em um brilhante flash de luz. Smothering Strike. Beard Person subitamente sentiu algo estranho, como se um alarme soasse na cabeça dele. Era um ataque inimigo. Mas antes que ele pudesse se levantar, já era tarde demais. Depois de atordoar ele, Ni Yan acabou com sua vida com um corte na garganta. Beard Person foi morto e desabou no chão. Em pânico, os magos no grupo tropeçaram em seus pés. Ni Yan virou-se, correndo para eles. Com um Vital Strike, ele esfaqueou um deles no pescoço. Foi um golpe crítico. O alvo foi apagado. Outro mago caiu no chão. Ni Yan passou para o próximo alvo. Ele ativou Assassinate, esfaqueando o terceiro mago no estômago, e imediatamente seguiu com Lacerate, estripando ele. O mago soltou um suspiro chocado, com a boca aberta com horror, enquanto 2 grandes valores de dano flutuavam acima de sua cabeça. Ele caiu no chão como um pano molhado. Do outro lado, os movimentos do Sun também não foram lentos. Ele derrubou um dos magos com um strike da Shin, e depois atacou o último membro do grupo que queria escapar. Com um strike Smothering seguido de Assassinate, seu punhal perfurou a armadura de pano protegendo o peito do mago, fazendo com que ele caísse morto. Desde o momento em que Ni Yan e Sun surgiram para derrubar os 5 magos, não passaram mais de alguns segundos. Era praticamente como um relâmpago ou a greve de um palito de fósforo. Eles eram diretos e eficientes. Ni Yan e Sun reativaram stealth e partiram para o próximo grupo de alvos frágeis. Em particular,
Eles apontaram para os sacerdotes. Enquanto isso, de todas as direções, Monochrome, Edgeless, Blue Yarn Thread e Resplendente Blade Light estavam cada um descendo uma inclinação. Revestido da cabeça aos pés em uma armadura de chapa grossa. Eles se assemelhavam a tanques enquanto caminhavam por todos os obstáculos. Heroic Strike. Edgeless rugiu. O golpe enviou um mago voando para fora. Flame Slash. Sua grande e ardente espada transformou um sacerdote em raios de luz. Ele parecia um deus de matança, rasgando tudo em seu caminho. Em piscar de olhos, ele já matou 6 jogadores. Quem poderia ter imaginado que esse menino normalmente reservado lançaria uma aura tão formidável e assassina no meio da batalha? Os outros também não eram fracos. Como eles mataram um caminho aberto, sem obstáculos, uma cabeça ia rolar a cada 10 passos dados. Eles varreram diante deles. Numerosos feitiços os bombardeavam implacavelmente, atravessando o ar como línguas de fogo. No entanto, eles não tinham medo, irradiando uma aura inspiradora. Blue Yarn Thread obteve uma poção de saúde intermediária de sua bolsa. Bebeu, sua saúde instantaneamente se restaurou ao máximo. Divine Strike. Sua espada iluminou-se, brilhando com uma luz ofuscante, enquanto ele separava um sacerdote pela metade. Ele também lançou uma Lesser Heal em Monochrome. Enquanto isso, líder Young Seven nunca parou de apoiá-los na parte traseira. Raios de luz gentil caíram sobre eles. Além da cura das poções de saúde, eles não perderam o menor impulso sob o bombardeio concentrado da magia. Em um curto espaço de tempo, mais de 20 jogadores da Undead morreram. Vendo esses 10 jogadores que pareciam assemelhar-se a personificações vivas da morte, os magos vizinhos sentiram que suas entranhas se agitarem horrorizadas, quando eles freneticamente se viraram e fugiram. O inimigo está atacando. É as Kickers United. Enquanto os magos na retaguarda pediam ajuda, os guerreiros que estavam segurando os monstros de rocha derretida rapidamente voltaram para resgatá-los. Charge, charge. Com ninguém bloqueando os monstros de rocha derretida, eles foram carregados para a briga. Era uma cena de caos total. Alguns monstros de rocha derretida enviaram vários magos voando com uma varredura de suas enormes patas dianteiras. Os jogadores se moviam na área freneticamente. Enquanto os magos queriam fugir, os guerreiros queriam avançar. Além disso, os guerreiros trouxeram involuntariamente várias dúzias de monstros de rocha derretida com eles. No topo de uma colina nas proximidades, o Miracle Dancer matou um mago que correu em sua direção com um Holy Smite. Ele se virou para o Undine Scoundrel ao lado dele e perguntou: "Você já terminou? Já faz tanto tempo. Como você ainda não terminou?" Uma quantidade implacável e incontrolável de energia elementar de fogo estava se reunindo em torno do Undine Scoundrel. Foi o suficiente para deixar alguém pálido de susto. Blowhard Summerbug lançou uma Arcane Flame Burst seguido de uma Arcane Fireball em um inimigo na distância. Bang! Eles foram enviados voando. Ele fez o trabalho dele. Testemunhando o dilúvio de inundações de energia elementar de fogo em direção ao Undine Scoundrel, os magos da Undead nas proximidades usavam expressões em branco. Desistindo de toda a esperança, voltaram e começaram a correr, desprezando o fato de que não poderia crescer mais um par de pernas. Simplesmente de onde veio esse grupo de deuses de morte? Undine Scoundrel ainda estava no meio de lançar um feitiço em aria assustador, e neste momento, ninguém era capaz de detê-lo. Os jogadores da Undead estavam correndo como galos sem cabeça. A maioria deles não tinha a mínima noção que o Undine Scoundrel estava no topo da colina. Alguns paladinos mais conscientes de seus arredores avançaram, querendo matá-lo, mas todos foram destruídos pela magia do Miracle Dancer e do Blowhard Summerbug. Ni Yan e San também deram uma mão, eliminando qualquer jogador que tenha coragem suficiente para tentar impedir o Undine Scoundrel. Edgeless, Monochrome, saiam do caminho. Blade Light, Blue Yarn Thread, se retire rapidamente. Depois que os 4 receberam o aviso prévio, Edgeless, Monochrome e Blade Light ativaram Charge, fugindo da área. Blue Yarn Thread ativou a Indomitable Will. Ele não era um pouco mais lento do que os 3 guerreiros. Os 4 rapidamente se retiraram do campo de batalha. Naquele momento, o Undine Scoundrel acabou de fazer 2 conjuntos de gestos de encantamento e cantar 2 conjuntos de sílabas de encantamento. Uma enorme esfera de fogo emergiu no campo de batalha. Ele bateu e rolou antes de esmagar o chão como um meteoro gigante. Boom! Uma explosão maciça envolveu as várias dezenas de guerreiros da Undead presos no centro do feitiço. Depois que a esfera de fogo gigante atingiu a terra, floresceu em inúmeras brasas que choveram nos jogadores nos arredores. Foi lindo como uma exibição de fogos de artifício à noite. As brasas espalhadas eram as mesmas que bolas de fogos, matando mais de 60 jogadores da Undead ao mesmo tempo e escaldando a terra de qualquer vida. Os incêndios furiosos do inferno devoraram cada criatura em seu caminho. Depois que as chamas diminuíram, apenas 10 ou mais jogadores permaneceram, de alguma forma sobrevivendo por um golpe de sorte. Olhando para a terra varrida de vida, eles usavam expressões tolas. Quase nada restava, exceto por uma cratera gigante que foi feita pelo impacto do Hellfire. Os arredores próximos estavam preto queimado. Mais de 60 jogadores foram mortos ao mesmo tempo. Nem mesmo os 20 e poucos monstros de rocha derretida foram poupados. Eles foram transformados em cinzas, varridos pelo vento que soprava. Nenhum único vestígio deles podia ser visto.
Que feitiço assustador! Se esse tipo de feitiço fosse usado em uma batalha em larga escala, assim que a esfera de fogo gigante caísse, pelo menos 600 a 700 jogadores pereciam. De completamente branco, o nome do Undin Scoundrel foi instantaneamente marcado como um carmesim profundo. Foi de tirar o fôlego. Sua contagem de matanças foi de 67. Droga, você vai ser famoso. A Hellfire trouxe você para um novo nível de nomes vermelhos. Blowhard Summerbug gritou. Que feitiço incrível. O Miracle Dancer quase ficou sem palavras. Hellfire era simplesmente muito assustador. Foi a primeira vez que testemunhou o poder destrutivo de uma magia avançada. Os 10 ou mais sobreviventes queriam correr, mas Nian e os outros rapidamente o alcançaram. Gritos de congelar o sangue encheram o ar. A maioria deles morreu tentando escapar. Eles simplesmente não eram páreos com o grupo de Nian em termos de velocidade. Em apenas 2 a 3 minutos, nada restou do grupo de 100 jogadores da Undead. Eles mataram um número medonho de pessoas. Além de líder Young Seven, todos os outros tinham nomes vermelhos. Quantos escaparam? Perguntou Nian. 2. Você gravou o vídeo? Nian perguntou ao Blowhard Summerbug. Ele teve a melhor visão no topo da colina. Lá, ele conseguiu obter uma imagem clara dos eventos em todo o campo de batalha. Gravado. Blowhard Summerbug assentiu. Boa, agora, podemos enviar uma resposta aos jogadores da Undead que nos chamaram nos fóruns. Nian sorriu friamente. Esta foi a maneira mais efetiva de atacar a Victorious Return e a Undead. Apenas uma centena de jogadores foram mortos. Este foi apenas o começo.